Um brasileiro e um francês, ambos jovens, chegam no Paris Saint-Germain. Não chegam de baboseira, chegam a preço de ouro. De um lado, o brasileiro, que já havia conquistado recentemente uma Champions League, era o segundo melhor jogador do Barcelona, sendo que para muitas pessoas era até o principal. Havia acabado de fazer uma temporada 16-17 perfeita, e muitos acreditavam que continuaria por muito tempo, proliferando-se no clube e continuando com o trio MSN. O outro, por sua vez, jogava no Mônaco, fez uma excelente UEFA Champions League, além também de ter sacudido o campeonato francês, sendo um colosso e bomba relógio no ataque. Mbappé fez chover naquela temporada, e isso fez com que o Paris Saint-Germain logo trouxesse os dois grandes jogadores. Edinson Cavani durou pouco tempo no clube, pois o Mbappé acabou sendo o substituto natural, tanto dele quanto anteriormente do Ibrahimovic. Neymar e Mbappé juntos logo tornaram-se amigos, uma grande relação, só que eles não esperavam do que estaria a vir logo em seguida. A relação antes de irmandade teve mais requintes de ódio do que ambos poderiam esperar, e hoje Neymar e Mbappé nem mesmo se seguem nas redes sociais, tampouco conseguem olhar na cara um do outro. Isso ficou visível na última vez em que Neymar e Mbappé se encontraram juntos, quando ambos não se olharam na cara na despedida do Ney no centro de treinamento do Parque dos Príncipes, na sede do PSG. Ficou muito claro para todo mundo que não havia mais nenhuma amizade, só que tá ficando cada vez mais claro que os ressentimentos do Neymar pro Mbappé continuam mais visíveis do que nunca. E é por isso que você vai ver agora uma das maiores polêmicas dos últimos tempos, que aconteceu basicamente de ontem para hoje. E para que você não perca nada, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe tudo junto comigo. No dia 2 de agosto de 2017, o Barcelona havia anunciado por meio de um comunicado oficial a saída de Neymar do clube. O Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, 821,4 milhões de reais na cotação do dia pelo atacante, transformando o Neymar no jogador mais caro de todos os tempos. No dia 3 de agosto, o Barcelona comunicou que recebeu o pagamento da multa, rescindindo oficialmente o seu contrato com a equipe espanhola e estando livre para assinar com o Paris Saint-Germain. Horas depois, ele foi anunciado de forma oficial pelo PSG, assinando o contrato até junho de 22. O atleta recebeu a camisa 10 do Paris e foi apresentado no Parque dos Príncipes diante de 40 mil pessoas no dia 5 de agosto, antes de uma partida entre o clube de Paris e o Amiens, válido pela Ligue 1. Para que eu detalhe ainda mais a passagem do Neymar no PSG, seria como chover no molhado. Você sabe muito bem o motivo dele ter ido, não somente pelas finanças, como também pela ambição de ser o melhor jogador do mundo. Eterna sombra de Lionel Messi para os jornais da Catalunha, Neymar acabou percebendo, pelo menos na ótica dele, que se continuasse no Barça, as coisas não iriam funcionar e as engrenagens não funcionariam como antes. Então, muito por isso, escutando as próprias ideias do pai e a intenção de ir para a França, acabou aceitando a proposta absurda do Paris, até hoje a maior contratação da história de todo o futebol mundial. Porém, após longas temporadas e mais precisamente 6 anos no clube, ao final da temporada 22-23, o clube francês iniciou uma reformulação no elenco e não renovou com grandes nomes como Sérgio Ramos e Lionel Messi. Em seguida, com a chegada do treinador Luis Henrique, Neymar e Marco Verratti também foram informados de que não estariam nos planos da equipe. Assim, o atacante deixou o PSG com 173 jogos e 118 gols marcados, isso em 6 temporadas, sendo o quarto maior artilheiro da história do clube, atrás de Kylian Mbappé, justamente, Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic. Em nota divulgada no dia 15 de agosto, o Paris Saint-Germain divulgou uma carta de agradecimento com diversos elogios para o brasileiro. Porém, o que havia deixado muito claro, principalmente pelo clima, pelo ambiente e pelas grandes notícias que surgiam, era de que o dedo de Mbappé tinha a principal ligação com a saída do Neymar, principalmente após desentendimentos e problemas que ficaram expostos para todo o mundo da bola ver, um assunto que chegou até mesmo a furar a bolha do esporte e incomodar diversas pessoas, tanto no cenário futebolístico quanto na crítica internacional. As polêmicas de Mbappé com Neymar começaram durante a pré-temporada do PSG em 21-22. O camisa 7 estava insatisfeito com o brasileiro e dizia que o companheiro era um jogador indisciplinado. Não satisfeito, o francês pediu a saída do camisa 10, que acabou ficando na equipe. Neymar se calou e até respondeu dentro dos gramados. O brasileiro fez um excelente início de temporada na 22-23 com a camisa do PSG, figurando entre os melhores do mundo até a parada para a data FIFA. Ao todo, o brasileiro havia entrado em campo pelo time francês 11 vezes, com 11 gols marcados e 8 assistências. Com a renovação de contrato de Kylian, que sucedeu-se, além dos poderes concedidos pelo dono do clube, Kylian Mbappé então havia tornado-se uma espécie de criança mimada entre aspas, que não aceitava ser contrariado na visão universal. O caso mais flagrante havia sido na vitória sobre o Montpellier por 5-2 no dia 13 de agosto, quando o camisa 7 marcou uma vez e Neymar balançou as redes em 2 oportunidades. Na ocasião, Mbappé perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0, tirando a bola do Ney antes do chute. Ainda no primeiro tempo, entretanto, o PSG teve outro penal, convertido por Neymar. O que chamou a atenção no lance é que os dois atacantes discutiram antes da cobrança, em imagens flagradas pela imprensa francesa. Ainda naquela mesma partida, o espírito de Mbappé apareceu novamente, poucos minutos após a
discussão na cobrança de pênalti. Em um contra-ataque, o atacante francês pediu o passe, mas não recebeu a bola. Insatisfeito, Kylian virou as costas para o lance e parou de correr. Após aquela própria partida, a situação esquentou no vestiário do Parque dos Príncipes. Jogadores do PSG estavam irritados com Kylian e o clima foi tenso, com muita discussão entre os atletas. Relatos ainda indicam que a briga verbal só não chegou às vias de fato porque pessoas presentes no local interviram, não deixando que as agressões acontecessem. A situação só foi apaziguada no decorrer da semana, com reuniões entre direção e jogadores. De fato, parecia que tudo tinha acabado. Neymar e Mbappé, que antes se seguiam, pararam de se seguir e deixaram unfollows mútuos em suas redes sociais. É um fato que Neymar não guarda a amizade de Mbappé, pois para ele, o Kylian foi um traíra, e pro próprio Mbappé, o Neymar é um irresponsável que não liga pra bola. E o Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais agora, durante a tarde dessa terça 16. O jogador do Al Hilal comentou um vídeo que elogiava Mbappé e o definia como uma pessoa maravilhosa, criticando o autor da postagem como baba-ovo de grego. O vídeo em questão mostra o atacante francês do Paris ajudando Ronaldo Araújo do Barcelona, em um momento onde o zagueiro sentiu cãibras durante a partida entre as duas equipes, na última quarta 9 pela Liga dos Campeões. Na legenda, o post diz: Mbappé mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada. O comentário de Neymar na publicação conta com mais de 30 mil curtidas. Não é a primeira vez que o Neymar cutuca o ex-companheiro de PSG nas redes sociais. Em fevereiro, o brasileiro curtiu uma postagem que criticava Mbappé. Pois bem, o perfil oficial de Neymar curtiu postagem com críticas a propriamente Mbappé e o PSG, chamando ele de ególatra. Uma postagem nas redes sociais com críticas a Mbappé e ao PSG recebeu a curtida do Ney. O atacante brasileiro interagiu com a publicação de um post que questiona a forma como o clube conduziu a situação do craque francês até perdê-lo de graça. PSG, um exemplo de gestão no futebol, conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um certo francês começou a atrapalhar o ambiente. Um trecho da postagem curtida por Neymar. A relação de Neymar com Mbappé sempre foi alvo de rumores. Em setembro de 23, quando o craque brasileiro deixou o PSG, os dois acabaram trocando farpas. Na continuação do post, Mbappé começou a se sentir deslocado. A maioria do elenco falava espanhol e ele ameaçou sair do time. Para não perder o queridinho, o PSG começou a vender os que não se alinhavam ao pensamento de Mbappé e trazer os franceses que o mesmo pediu. Depois de fazer todas suas vontades, Mbappé comunica ao PSG que vai deixar o clube de graça no fim da temporada. E no final, dessa forma, ficou o PSG. Segundo o próprio Neymar, o plano brilhante de Mbappé era obrigar o PSG a vender o Ney para que Mbappé fosse a grande estrela da equipe. Só que o contraditório é que 6 meses depois o Mbappé está saindo do PSG. E também outra coisa que é contraditória é o fato de que Mbappé está rumo ao Real Madrid, um clube majoritariamente espanhol, em que o idioma majoritariamente é espanhol, o que acaba de certa maneira indo de contraponto à própria ideia de que ele não estava suportando o próprio idioma e jogadores assim. Outro fato também que deve ser elencado, há muito tempo já havia dado problemas de disciplina e que propriamente o Sheikh Nasser Al-Khelaifi e outras entidades do clube estavam profundamente revoltadas com ele. Até alguns jornais franceses chegaram a noticiar depois que foi o próprio Leonardo um dos principais responsáveis por aparar as pontas e deixar o Neymar no clube, já que ele era brasileiro e como diretor de futebol possuía grande relação com o Neymar. Outro ponto também é que Mbappé fala espanhol desde o tempo de Mônaco e sempre que deu entrevistas para a imprensa demonstrou uma excelente fluência na língua, mas também não dá para dizer que o Mbappé é o santinho da história, não tô dizendo isso, aliás muito pelo contrário, pois sabemos os problemas relacionais que fizeram da ascensão à queda o próprio projeto do PSG ter alguns direcionamentos que o Mbappé mesmo recomendou, como por exemplo a obtenção em busca incessante por um centroavante, em que a próprio pedido do Mbappé, o Neymar seria um dos responsáveis pelo atraso da equipe em questão técnica, tática e em outros quesitos que na visão do Mbappé o estavam fazendo quase um técnico de futebol, praticamente um gerente esportivo que tinha direito, mandos e desmandos para fazer aquilo que ele quisesse. A questão não é apontar nem heróis nem vilões, nem inocentes nem culpados, apenas pra gente ver que há dois lados de uma história, e obviamente que o Neymar saiu muito ressentido da situação.